vocês, professor Rafael Bezerra, professor de Biologia, para a gente discutir a respeito de temas que vão contribuir aí na vida de vocês, principalmente para você que vai fazer a provinha do Enem e para você que vai fazer aí os seus vestibulares, os seus respectivos lugares, tá bom? Então hoje a gente vem para mais uma vez dar uma força, dar uma contribuição, tá beleza? E hoje vem um tema muito especial que eu sei que a maioria da galera gosta muito desse tema, que é a parte de fisiologia humana. Mas antes disso, não se esqueçam, por favor, de seguir a gente no Instagram, que está aqui logo acima, e também de ativar ali o sininho, né? Se inscrever no canal para poder receber as notificações. Lembra sempre que semanalmente a gente vai estar postando materiais e lá no Instagram a gente sempre disponibiliza alguns materiais, inclusive em forma de links, para que vocês possam ter acesso, beleza? Então fica de olho e vão interagindo lá, que sempre vão apresentar ou vão ter algumas novidades no nosso Instagram cada vez mais, tá? Galerinha, é o seguinte, como eu já dei o spoiler aí, né? Hoje a gente vai trabalhar a parte de fisiologia humana, especificamente sistema cardiovascular, beleza? Então lembra, fundamentalmente o sistema cardiovascular tem uma série de funções, dentre elas, claro, a referência de transporte de substâncias, transporte de gases respiratórios. Só que aí a dinâmica ela é muito específica, principalmente em relação, claro, às cavidades cardíacas, em relação à composição do sangue, em relação, por exemplo, aos tipos de vasos sanguíneos que a gente apresenta. É claro que aqui a gente vai sempre tentar trabalhar numa dinâmica onde a gente consiga alcançar os objetivos de maneira mais rápida, mas a gente sempre deixa um alerta que logo a gente vai estar disponibilizando um outro material para comentar muito a respeito do sangue e suas respectivas funções, estruturas, células que fazem parte deles, tá? Por hoje, é muito importante a gente compreender a partir do estudo dos vasos sanguíneos. Então aqui a gente tem três tipos de vasos sanguíneos distintos, tá? Aqui os capilares, observem que são aqueles que têm uma parede realmente mais delgada, né? A parede mais fininha, tanto que é formado por camada única de células. Então os capilares são conhecidos principalmente pela possibilidade de extravasamento de algumas estruturas, inclusive células de defesa. Aqui as veias, que a gente vai ter uma perspectiva legal, principalmente ao passo em que a gente compara essa estrutura, ó, que é o tecido muscular liso, tá? Observa a espessura do tecido muscular liso nas nossas veias e observem a espessura do tecido muscular liso nas artérias. A gente percebe certamente que as artérias se caracterizam por ter uma maior densidade ou de o tecido muscular liso ser mais espesso. Logo, as contrações ou as movimentações nas artérias apresentam pulsação. E é essa própria pulsação, inclusive, que controla o fluxo ou o refluxo de sangue. É algo que a gente vai comentar muito dentro de cardiovascular, né? A história do refluxo sanguíneo. O que é que os nossos vasos ou o que é que o coração faz para evitar o refluxo sanguíneo? Então entendam, nas artérias, quem faz esse papel é a própria artéria a partir do tecido muscular liso, com as movimentações que ela realiza, tentando impedir que haja um refluxo do sangue para o local de origem, nesse caso, tudo bem? E no caso das veias, a gente vai ver que há uma perspectiva distinta. Observem só, gente. Essa é uma condição importante e por isso que a gente ressalta tanto de que é muito importante a ideia do caminhar, mesmo para as pessoas que têm idade um pouquinho mais avançada. Então aqui ao lado vocês veem imagens que tratam da contração do músculo propiciando um aumento da circulação nas veias. E às vezes para poderem tentar evitar esse refluxo sanguíneo, olha só o que é que elas apresentam. Elas apresentam o que a gente chama de válvulas, ok? Que é um outro termo que em cardiovascular a gente usa muito, né? Então essas aqui são as válvulas venosas, tudo bem? Ou seja, olha o sentido da seta, ó. O sangue sobe e para evitar que o sangue retorne, essas válvulas elas se fecham. Observem que todas as vezes que o músculo contrai, impulsiona a ascensão de sangue. Depois que o sangue sobe, as válvulas se fecham exatamente para evitar que o sangue retorne para o local de origem, tudo bem? Então aí um esqueminha muito legal de a gente entender em relação à função de artérias, veias e capilares, beleza, gente? Então, galera, a gente retoma agora falando especificamente sobre a circulação humana, tá? Aqui a gente tem alguns conceitos que são importantes, como, por exemplo, olha só, os conceitos de circulação fechada, circulação dupla e completa. Circulação fechada, quando o sangue percorre vasos sanguíneos, coração e órgãos.
Circulação é dupla, porque a gente descreve que a cada ciclo o sangue passa 2 vezes pelo coração, tudo bem? E completa, entendam que é porque não há mistura de sangue. A gente vai ver que existem estruturas que dividem as laterais do coração, a gente pode dizer assim, o lado direito e o lado esquerdo, e aí termina não tendo mistura do sangue arterial com o sangue venoso, tá? Então, gente, aqui vai uma dica muito importante. Vocês estão me vendo de frente, beleza? Então, cuidado que a gente está tratando de posição anatômica, ó. Observem que o que é o lado direito de vocês, aqui é o meu lado esquerdo, tudo bem? Aqui é o meu lado esquerdo. Então, claro, o que é o meu lado direito é o lado esquerdo de vocês. Isso é a posição anatômica. Cuidado quando se deparar com isso em questões. O coração vai estar de frente para a gente. Então, é igual como vocês estão me vendo. O que é o lado direito de vocês é o meu lado esquerdo, tudo bem? Lembra que do lado esquerdo corre o sangue, que é classificado como arterial, que é o sangue rico em oxigênio. E do lado direito percorre o sangue que é classificado como sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico. Gente, existem alguns outros conceitos além desse do tipo de sangue, que é, por exemplo, o conceito funcional de artéria e de veia. A gente já viu a diferença estrutural. Lembra que todas as vezes que o sangue sai de uma cavidade cardíaca para ir para algum órgão, a gente descreve que esse sangue ele passa do coração para o órgão através de artérias. Então, por isso que a gente chama artéria aorta. Opa, então vamos lá. Se é artéria, significa dizer que é uma artéria que sai do coração e termina levando o sangue para outras regiões do corpo, tá? Quando eu uso o termo, por exemplo, veias cavas, opa, se é veia, significa dizer que é o vaso sanguíneo que está partindo de regiões do nosso corpo e levando o sangue para o coração. É tanto que a gente aqui vê, ó, veia cava superior e veia cava inferior. Ou seja, o sangue que sai do nosso cérebro, por exemplo, para retornar ao coração, ele volta por meio de veias, tudo bem? O sangue que vem de outras partes do nosso corpo para poder levar sangue ao coração, também vai através de veias. E quando a gente trata, por exemplo, ó, aqui da artéria aorta, que seria essa artéria, a artéria aorta, a gente observa que o sangue está saindo do coração para ir para algumas partes do nosso corpo, tudo bem? Então fica ligado nisso, essa dica é importante para a gente não criar confusão, beleza? Galera, além disso, a gente percebe nitidamente que tem 2 tipos de ciclos, tá? É o ciclo que a gente chama de circulação pulmonar, que antigamente a gente chamava mais de pequena circulação, e existia uma grande circulação que hoje a gente chama de circulação sistêmica, ou seja, quando o sangue ele sai do coração para ir para os pulmões, claro que a gente está tratando da circulação pulmonar. Então, a circulação pulmonar, a sequência é coração, pulmões e coração, tudo bem? Quando a gente fala da circulação sistêmica, a sequência é coração, corpo, coração. Logo, quando a gente usa a referência corpo, está indo para outros sistemas. Por isso que é denominado também de circulação sistêmica, tranquilo? Galerinha, aqui a gente vê a imagem específica do coração. E lembra que eu falei que a gente ia falar muito a respeito de válvulas. E aqui a gente vê algumas válvulas. As válvulas elas têm por objetivo exatamente impedir o refluxo sanguíneo. Então olha a anatomia do coração aqui, que legal. Aqui a gente vê, lembra que é o lado esquerdo do coração com sangue vermelhinho, né? Então a gente descreve como sendo sangue arterial. E aqui o lado direito do coração, que é exatamente o sangue venoso. E observem que todas as vezes que os ventrículos eles ficam cheios de sangue, os ventrículos são as cavidades inferiores, ok? Quando os ventrículos ficam cheios de sangue, essas válvulas elas se fecham, ó. Olha que legal, tá bom? Então o ventrículo ficou cheio, válvula se fechou. De novo, ó, o ventrículo ficou cheio, válvula se fechou. O objetivo é, com o fechamento das válvulas, impedir que o sangue retorne para essas cavidades superiores. Essas cavidades superiores são exatamente os átrios. Então aqui é o átrio esquerdo, aqui é o ventrículo esquerdo. Aqui é o átrio direito e aqui é o ventrículo direito, tudo bem? Então aqui exatamente a história das válvulas, tá? É a válvula esquerda, que a gente denomina de válvula bicúspide, e a válvula direita, que a gente denomina de válvula tricúspide. Mas vejam que além dessas válvulas, ainda existem essas outras 2 válvulas aqui, ó, que são válvulas que estão em comunicação dos ventrículos com as artérias, tudo bem?
aqui, ó, é a válvula aórtica e aqui é a válvula pulmonar. Então, mais uma vez, válvula aórtica e válvula pulmonar. Qual é o objetivo dessas válvulas? O objetivo dessas válvulas é, mais uma vez, impedir o refluxo. E observem que agora é o contrário. Elas estão fechadas quando os ventrículos estão cheios e elas se abrem quando o sangue vai sair do ventrículo para poder ir para a artéria. Então, entendam qual é a compreensão que a gente tem que ter. O ventrículo ficou cheio, vai expulsar o sangue. E observem que assim que o sangue passa pela artéria, a válvula se fecha, gente. O objetivo é impedir que o sangue que já passou pela artéria retorne para o ventrículo, tudo bem? Então, essas aí são as funções das válvulas, beleza? Fica ligado que também é uma dica muito importante para a gente estar tratando. E aí, galera, para fechar com essa temática, claro, de maneira mais objetiva, né? A gente vai tratar sobre nó sinoatrial e nó atrioventricular, que são popularmente conhecidos como marca-passo. Lembrando que numa outra oportunidade a gente pode comentar sobre infarto, sobre a ideia de frequência cardíaca, sobre outras doenças cardiovasculares, que também são pontos que são muito importantes, tá bom? Agora fica de olho aí, gente. Olha só a ideia do que é o nó sinoatrial e do que é também o nó atrioventricular. Entendam que o coração a gente diz que é um órgão miogênico. Então ele consegue liberar, inclusive, descargas para poder propiciar as próprias contrações de maneira independente do sistema nervoso. Essa é uma característica, de fato, aí que o coração apresenta. E esses nós, eles são exatamente eles que encaminham as descargas inicialmente para os átrios e logo em seguida para os ventrículos. Por isso que existe aquele mecanismo clássico, por exemplo, quando o indivíduo tem um processo de fibrilação ventricular, que é uma irregularidade dos ventrículos, de usar o desfibrilador. Então se dá uma descarga exatamente para poder tentar estimular mais uma vez a ação desses nós, que, como eu falei, são conhecidos também como marca-passos. E aqui a gente vê exatamente como é a ação desses nós, tá? Então observem que essas marcas amareladas que estão presentes são os próprios nós, e esse percurso, observem que eles que, respectivamente, estimulam a ação primeiro dos átrios e logo em seguida a movimentação e a contração dos ventrículos, beleza? Então aí a ação do conhecido como marca-passo. E esse aqui é o marca-passo artificial. É o que algumas pessoas precisam de inserir, no caso, né, na estrutura cardíaca, exatamente como sendo um reloginho ou um dispositivo que vai liberando essas descargas e vai controlar melhor, no caso, o ritmo cardíaco, tá? Então é o conhecido como sendo marca-passo artificial. Beleza? Gente, espero mais uma vez ter contribuído, beleza? A gente fica sempre à disposição e já a gente se encontra novamente com novas dicas e com novos conteúdos a serem trabalhados, beleza? Valeu, galera, um grande abraço, sucesso total para vocês.